Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Que bom poder servir ao Deus da consolação. Estávamos cantando agora, juntamente com os irmãos do louvor, e ali observando, se não fosse esse Deus que nos consola, esse Deus que nos assiste, o que seria das nossas vidas? Há momentos tão difíceis, tão tristes, que ficamos a imaginar, meu Senhor, só a Tua graça e a Tua misericórdia para dar força nesse momento. Estivemos ontem, lá na cidade de Souza, representando a igreja, na cerimônia do pai do pastor Altino, momentos de muita tristeza, de dor, sempre o que causa uma despedida. Mas, também aliado a esse momento, poderíamos ver em cada semblante, em cada pessoa que estava lá, em cada irmão, o sorriso de felicidade por saber que seu Altino agora goza da presença de Deus. Tombou diante dos homens, mas está erguido diante do Pai. Agora, sem sofrimento, sem dor, não há mais tristeza, não há mais tentação. E lá agora contempla a glória e a majestade desse Deus que estamos cantando glórias a Ele nessa noite. Portanto, é esse Deus que nós servimos, esse Deus de consolação, esse Deus de promessa, esse Deus que, se você ainda não o conhece, não o entregou, não faz parte do seu rebanho, do seu pastoreiro, urgentemente você tem que tomar essa decisão, porque nem a morte pode nos separar desse Deus maravilhoso. Pelo contrário, nos promove a sua presença, isso é maravilhoso. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Como os irmãos já têm conhecimento, o pastor ainda está lá na cidade de Souza. Mas estará novamente aqui conosco, e hoje ele me cobriu dessa missão, que é sempre bom e sempre desafiadora. O que me consola e me dá tranquilidade é saber que eu não vou pregar nada que os irmãos já saibam. Isso é muito bom. Nada que os irmãos já não conheçam, porque não há mais nada para pregar a não ser a pura verdade. Nós não temos mensagem diferente. Nós temos a mensagem da parte de Deus. E isso nos basta. Se a mensagem de Deus não fosse suficiente, Deus teria acrescentado outras coisas. Mas se Ele nos deu sua mensagem, é porque ela era única e suficiente para nos conduzir no caminho da salvação. Vamos abrir Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. Gostaria de ler de forma alternada, juntamente com a igreja. Os irmãos que nos acompanham através da mídia, se assim desejar, pode pegar suas Bíblias, abrir em Mateus capítulo 16, versículo 13, e acompanhar juntamente conosco a leitura do Evangelho, que é o fruto da nossa meditação dessa noite. Mateus capítulo 13, Mateus 16, versículo 13, todos encontraram, amém? Vou iniciar e os irmãos acompanham juntamente. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? A igreja. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. 22. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Amém. Vamos orar nesse momento. Esse é um momento que desafio para a nossa natureza humana, nos desafia a nos esquecermos um pouco das dificuldades, dos problemas, e se ligar totalmente nesse momento na palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos da ajuda do alto. Ore nesse momento, ore por sua vida, ore pela minha vida, para que Deus me use como instrumento para a edificação da sua igreja e glória e santidade do seu santo nome. Deus, nós te louvamos o teu santo nome, Senhor, porque sabemos, reconhecemos que tu és Deus, és Senhor de tudo e de todo. Tudo criaste para o teu louvor e a tua glória, Senhor. E a tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos mostra, nos direciona o caminho a ser seguido, da qual tu nos tem dado a oportunidade de ler, de meditar na tua santa e doce palavra. Ó Deus, somos limitados, somos pequeninos, somos falhos, e nesse momento suplicamos a tua graça, a tua misericórdia, para que o Senhor mesmo aplique a cada um nessa noite, e para que o Senhor nos lembre no nosso dia a dia, e podemos colocar em exercício a tua palavra. Nos dá a graça também, usa-me como instrumento nas tuas mãos, faz segundo a tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, e nós oramos, é no nome santo de Jesus, e a igreja diga amém. Meus irmãos, eu estava observando algumas frases, às vezes coloca na internet, e eu vi uma frase de um brilhante físico alemão, conhecido como Albert Einstein. É um nome alemão, por isso que quando a gente vai falar, dá aquela tossidinha do lado, né? Não faz parte do nosso currículo português. Só que esse grande físico alemão, ele tinha muitas frases, e uma dessas frases que ele colocou, que eu pude observar, foi essa. Ele disse: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Não são respostas que movem esse mundo, e sim as perguntas. E eu fiquei pensando, perguntas e respostas são algo que durante toda a nossa vida nós estamos familiarizados com ela. Quem aqui não se lembra na escola, quando a professora botou lá no quadro, olha, tem um ponto aqui para quem responder essa pergunta. E de repente você se antecipou, foi lá e respondeu, e ganhou aquele pontinho salvador, para no final do bimestre você poder estar aprovado ali e não ir para a recuperação. Ou melhor, quem não se lembra de uma reunião com o chefe, e ali ele lança perguntas, desafios, e de repente você sai com uma resposta que ninguém tinha uma ideia, e o chefe diz, olha, realmente, esse é o caminho, você acaba sendo promovido, e todos ali acabam lhe admirando a sua resposta. Perguntas e respostas, amados, elas servem para a nossa vida. Elas servem para nos ajudar a resolver problemas e desafios que não temos soluções para resolver. Por isso que usamos perguntas e respostas. Nesse evangelho que acabamos de ler agora, fala justamente, Mateus narra que Jesus estava indo de caminho para Cesareia. Cesareia
era uma cidade chamada Cesareia de Filipe, depois ela se tornou Cesareia de Filipe. Era uma pequena cidade, ficava ao pé do Monte Hermon. E esta cidade ficava a 37 quilômetros ao norte da Galiléia. Ela foi feita por Herodes, o Grande, foi construída possivelmente pela volta do ano 20 a.C. E quando Herodes morreu, o seu filho Herodes Filipe, ele fez uma grande reforma da cidade e colocou o seu nome de Cesareia de Filipe. E Jesus estava caminhando justamente para Cesareia de Filipe. E Jesus ensinava caminhando. Jesus não é como hoje, nós nos reunimos em uma reunião, num local marcado, com hora marcada e data marcada. E lá a gente vamos expor as nossas perguntas e respostas e debater. Jesus não. O ministério de Jesus era o ministério a céu aberto. E ele caminhando com seus discípulos, ele ia ensinando e preparando eles para justamente eles ser o quê? Aqueles que iam dar continuidade a seu ministério. E diz que Jesus ia caminhando e suscita dele mesmo uma pergunta. E Jesus diz, olha, o que é que o povo está dizendo aí do Filho do Homem? O que é que eles dizem sobre mim? Não que ele não soubesse, com certeza, mas ele precisaria ouvir a opinião do quem? Dos discípulos. Porque muitas vezes, de tanto ouvir a opinião dos outros, nós acabamos pensando que aquela é a opinião correta. E ele chega para o discípulo, o que é que eles pensam? Aí eles dizem, olha, Senhor, uns dizem que tu sois quem? Diz que tu sois Elias, outros dizem que sois João Batista que ressuscitou, ou algum dos profetas. Aí Jesus, tá, tudo bem. Mas agora eu quero saber, e vós, o que vocês pensam de mim? O que é que vocês acham que eu sou? Foi justamente onde veio essa pergunta de Pedro. Por que essa preocupação? Jesus estava preocupado com o que o povo pensava? Não. Jesus sabia o que era o que o povo pensava, porque o povo deixou isso claro. O povo deixou claro que ele queria Jesus Cristo como um Messias que viesse devolver o controle, ou seja, o reino de Israel novamente, que destruísse, liderasse uma guerra contra os romanos e entregasse o reino a Israel novamente. Ou seja, o Messias de guerra. Aí de repente Jesus disse, não vim fazer guerra não, eu vim trazer a paz. Aí muitos acabaram se afastando, disse, não, esse não é o homem que nós estávamos esperando. E até hoje eles estão esperando lá em Israel, muitos deles esperam o Messias esperado até hoje. Mas Jesus queria justamente saber a opinião desses homens, desses 12, do qual ele estava treinando, que seria o quê? A base da igreja, do evangelho, partindo deles. E Jesus chega para ele e diz, olha, vocês pensam o quê? Justamente foi nessa hora que Pedro vai e diz essa brilhante resposta, que certamente não veio dele mesmo, nós vamos saber, mas veio do próprio Jesus, o próprio Deus. Portanto, meus amados, Jesus Cristo é o Messias esperado, é o Agnus Dei, é o Deus Todo-Poderoso, é a brilhante estrela da manhã, é aquele da qual nós louvamos e adoramos aqui nessa noite. Nós não temos dúvida que Ele é o nosso Mestre Senhor. E observando através desse Evangelho, eu gostaria de meditar um pouco nessa noite sobre o seguinte tema: quem é Jesus? Quem é Jesus, igreja? Digamos que você não tivesse nenhuma informação sobre Jesus. Estamos fazendo, esse mês, as praças estão o quê? Brilhando, né? De quê? Enfeites natalinos. De enfeites de Natal. E o Natal representa o quê? O nascimento do Filho de Deus, de Jesus. Quem é Jesus? Esse Jesus que muitas vezes divide, é um parâmetro de divisor de águas. A uns se aproxima, a outros afasta. Quem é esse Jesus? Assim como Israel tinha tanta dúvida e muitos acabaram se separando, indo embora e não quiseram segui-lo, ainda hoje existe muita gente. Você pode dizer, irmão, não tem condição de ninguém saber quem é Jesus. Eu vou lhe dizer nessa noite que muitos não conhecem Jesus. E não é aqueles povos que não foram alcançados ainda não. Pelo contrário, são pessoas que já foram alcançados
mas não conhece quem é Jesus. Conhece o nome de Jesus, mas não conhece Jesus desse nome. Um exemplo, amados. Quem é Jesus? Para o Espiritismo, de Allan Kardec, quem é Jesus? É apenas um modelo de ser humano que Deus criou e constituiu de o quê? De uma perfeição moral diferenciada dos outros. Jesus é um ser moral perfeito. Foi isso que Deus enviou para nos resgatar, um ser de moral perfeita, um ser de vida ilibado, irrepreensível. É esse o Jesus que nós louvamos por ele? Com certeza não. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. O Deus que vestiu pele humana. O Deus que se fez carne. É esse o Jesus que nessa noite nós o conhecemos e temos que falar lá fora. Não é o Jesus imaginário. Não é o Jesus do ouvir falar. É o Jesus do que eu conheço. É o Jesus revelado através de Deus para as nossas vidas. Esse Jesus, o Jesus louvável, o Jesus digno de toda honra e toda glória, o Jesus que não deixou, não usurpou do seu estado de glória, mas desceu até aqui, se humilhou até a morte e morte de cruz, por causa do meu e do seu pecado, foi preciso ele vir. Isso nos remete mais uma pergunta. Quem é Jesus? Agora a pergunta vai aumentar mais um pouquinho. Igreja, quem é Jesus para você? Você já sabe quem é Jesus, né? Então vamos continuar. Quem é Jesus para você? O que é que Jesus significa? O que é que Jesus pode fazer por você? Quem é esse Jesus? Da qual cantamos agora uma música, eu acredito que é de Diante do Trono. Quem é esse? Quem é esse que abre porta de prisão? Quem é esse que faz o mar se acalmar? Quem é esse que pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta 5.000 pessoas? Quem é esse que ninguém pode resistir ao seu chamado? Quem é esse Jesus? Essa pergunta parece uma pergunta bastante simples. Só que essa pergunta, se ela não for interpretada, ela traz consequências terríveis, consequências espirituais, condizendo respeito à sua salvação. Se você não entender o que é que Jesus significa para você, você corre o risco também de não entender o que é que Jesus tem para você. Isso está interligado, irmão. Quem é Jesus para você? Para aqueles que Jesus Cristo não significa nada, que não liga nem para o Evangelho, nem para pregações, nem para evangelismo, Jesus Cristo continua sendo desconhecido. Para aqueles que no Natal não tem sentido algum senão uma mesa farta, vários colegas que ele vai convidar, carne à vontade, bebedeira e tudo mais, você vai continuar fazendo isso. Esse vai continuar sendo Jesus, do mesmo jeito. Então, quem é Jesus? Para aqueles que continuam zombando dele, ele continua sendo Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. A sua vida, a vida desse que ignora o plano de vida eterna e a salvação de Jesus, ele vai continuar a sua vida normal. Jesus não vai descer um raio na cabeça daqueles que o ignoram, que se afastam deles, que zombam, como a gente costumamos ver aí perante a mídia. Você vê que esses homens não acontece nada com ele. Por quê? Jesus, não é esse Jesus que nós conhecemos, que diz que é o Deus da justiça? Com certeza. Só que essa justiça está guardada, reservada para um grande dia. Aguarda mais um pouco, igreja. Esse Jesus maravilhoso foi justamente aquele Jesus maravilhoso que no Salmo 73, Asaf confundiu-se também na sua cabeça. O Salmo 73, que eu já
tive a oportunidade também de trazer uma reflexão aqui, justamente fala de um outro profeta que também caiu nesse pensamento. Por que que o ímpio prosperava? Por que era que aqueles que desandavam a boca contra Deus, aqueles que não respeitavam, aqueles que zombavam de Deus, tanto quanto na sua época, como na época de hoje, que nós sabemos que existe a cada momento. Então, por que eles tinham vida mansa, tinham vida boa? Isso confundiu também a cabeça desse profeta, de Asaf. E diz que Asaf ficou nessa linha de pensamentos também. Só que diz que quando Asaf chegou na metade do salmo, que diz que ele entrou no santuário de Deus, aí ele realmente soube quem era esse Deus maravilhoso. Ele disse: não, esses homens que zombam, esses zombadores, esses que não faz caso, não ligam para Jesus Cristo, o fim deles é outro. Até quando ele entrou no santuário, aí ele atinou para o fim desse povo. Ele disse: não, mas tem eu no céu, que é o meu Deus. E esses zombadores, essas pessoas que se esquecem de Jesus, um dia vão comparecer diante dele para prestar conta por quem ignorou tamanha e grande salvação. Então, quem é Jesus para você, igreja? Assim como foi a preocupação de Jesus, dos seus apóstolos, de saber o que é que você entende por Jesus Cristo, o que é que ele significa, por que você está nessa noite aqui, por que você é chamado de crente, por que você professa a fé em Cristo Jesus. Quem é o seu mestre? Quem é Jesus para você? Não quero saber quem é Jesus depois dessa porta para as outras pessoas que estão aí aleatórias, vivendo. Nós precisamos mostrar a eles quem é Jesus, mas no momento nós precisamos primeiro saber quem é Jesus para nós mesmos. Se nós não temos consciência de quem é o nosso próprio mestre e não tiver intimidade com ele, como passaremos intimidade para os outros e confiança da qual nós mesmos não temos com ele? Então, quem é Jesus para você? Primeiro, você já sabe que Jesus. Agora, quem é Jesus para você? Terceiro lugar, qual a missão do Filho de Deus? Qual a missão do Filho de Deus? Se você já sabe quem é Jesus, sabe o que ele significa para você, então você agora precisa conhecer o que é que Deus tem reservado para você. Se você conhece Jesus, você vai saber o que é que Jesus tem preparado para você. Se você não tiver conhecimento da missão de Jesus Cristo, você não vai saber também ofertar esse banquete para as outras pessoas. Quem é Jesus? Qual foi a missão que ele veio? Conhecer Jesus é muito simples. Ouvir falar de Jesus é mais ainda. Mas conhecer a Jesus mesmo, somente para aqueles que o buscam, só para aqueles que anseiam da fonte da vida. Jó pôde presenciar isso, vivenciar isso no seu livro de Jó, que tem o seu nome. Jó, no capítulo 42, versículo 5, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que foi que levou um homem que nem Jó a dizer que não conhecia Jesus aí, não conhecia o próprio Deus? Se era o próprio Deus que dava testemunho de Jó quando dizia, quando os irmãos abrem o livro de Jó, vai estar lá o seguinte: havia um homem na terra de Uz, e lá ele vai dizer, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem que era temente a Deus, um homem que fazia orações a Deus, até quando seus filhos banqueteavam, Jó, antes das festividades, Jó já estava fazendo oferecimento para Deus, dizendo, talvez algum dos meus filhos possa decair a boca contra Deus e fazer algo que desagrada. Será que nós fazíamos isso? Será que nós estávamos tão preocupados assim de desagradar a Deus? E mesmo Jó, esse homem que o próprio Deus chega para o inimigo das nossas almas, o Satanás, e diz, visse o meu servo Jó? Olha ele lá na terra, homem íntegro, homem da qual me agrado, homem que tem misericórdia, homem que anda nos meus caminhos, se desvia do mal.
Esse era Jó, amado. Esse era o Jó que conhecia realmente a Deus, que conhecia o que Deus poderia fazer com ele. Mas conhecer somente a Deus, amados, do ouvir falar, não é o bastante. Temos que conhecer Deus mais profundo. João, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que a igreja costuma recitar sempre, que nós consideramos como um texto áureo da Bíblia para nós, Deus já começa a dizer ali qual era o seu plano de vida. O livro de João, capítulo 3, é totalmente voltado para Deus, mostrando para que Ele veio aqui nesse mundo. Porque Ele vestiu pele humana, porque Ele teve que vir. E João capítulo 3, 16 vai dizer, Deus dizendo, porque eu amei o mundo de tal maneira, que entreguei meu filho, meu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o plano de vida eterna. Foi para isso que o Natal nasceu, foi para isso que o louvamos o santo nome. É aquele que veio para que nós não pereçamos, mas para aquele que veio para nos trazer, nos resgatar e nos livrar da condenação eterna. É esse Jesus que nós louvamos e esse plano maravilhoso que nós temos que seguir a Cristo. Eu vos asseguro, meus irmãos, que não há nada mais importante do que você anseio, tanto para esse ano como para o ano que vem, do que seguir a Jesus Cristo, entregar sua vida a Ele e andar nos seus santos caminhos. Garantir, carimbar sua passagem para o céu, entregando sua vida a Ele, fazendo um favor. Se você que nos escuta nessa noite, através da mídia, você é amigo do Evangelho, não há nada que você anseie mais, que possa ser mais importante para você do que entregar sua vida a Cristo e fazer parte do rebanho desse pastoreiro. Seguir a Jesus Cristo é isso, amado, é conhecer, é se aproximar, é ter intimidade com esse Deus maravilhoso. Esse Deus que não mediu esforço, esse Deus que cuida, esse Deus que trabalha para que possamos ter vida, e essa vida foi vida eterna. Contudo, amado, esse Deus tem sido esquecido. Esse Deus tem sido muitas vezes deixado para trás ou até trocado por deuses falsos. Esse Deus precisa ser lembrado. Esse Deus precisa ser exaltado. Nós precisamos dizer ao mundo que apesar do que o mundo está, na degradação, na prostituição, as coisas acontecendo de forma acelerada, há uma solução para o mundo, há uma solução para o nosso país, há um caminho para a vida daqueles. Essa palavra de alento, só quem tem é aqueles que conhecem a Jesus Cristo. E eu e você conhecemos esse Jesus. Essa palavra não pode ir embora com a gente. Nós não podemos ficar aí ou aqui só esperando a trombeta tocar, não. É nossa missão dizer àqueles que caminham lá fora sem Cristo, sem esperança, que existe um Senhor, existe um pastor, existe um Deus que se preocupa, que quer se aproximar dessas pessoas. E nós temos que compartilhar. Não podemos ser egoístas. Alguém falou de Jesus para você, alguém falou de Jesus para mim, mesmo correndo o risco de ser tratado como chato, como indesejáveis, mas essa pessoa cumpriu. Precisamos cumprir a nossa missão, amados. Você e eu conhecemos o plano de vida eterna. Esse plano foi entregue para nós. Esse plano está aqui. O que é que você tem feito dessas informações? O que é que você tem feito desse plano maravilhoso que nasceu lá no céu e veio aqui na terra? Cuide. Esse plano é nosso. Esse plano foi dado por Deus, foi confiado para os servos de Deus. Algo que nem os anjos tiveram esse direito, nós tivemos. E temos que propagar esse plano de vida eterna. O plano da missão. Mesmo quando nós estamos falando de Jesus, amados, muita gente resiste e diz, eu creio
E as pessoas confundem o crer com obedecer. Só crer no nome do Senhor Jesus, eu lhes asseguro que você não vai adiantar. Porque Tiago, no seu livro, na sua carta, Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer justamente isso. Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, enganando-nos a vós mesmos. Então, aqueles que dizem que crê e não obedecem, eles estão enganando a Jesus, né? Não. Eles estão enganando a vós mesmos. Crer, todo mundo pode crer. Até os demônios crêem. Você sabia que os demônios crêem? Eles crêem que estremecem. O próprio Tiago diz no capítulo 22, no capítulo 2, versículo 19: crês tu que Deus é um só, faz o bem. Porque até os demônios crêem e tremem. Os demônios crêem e tremem. Quem mais crê, meus irmãos, em Deus, é os demônios. Eles que presenciaram, eles que se rebelaram e eles que foram expulsos do céu. Então eles crêem, mas não basta crer, temos que obedecer também. É crer e obedecer. Não podemos deixar, meus irmãos, de conhecer a esse Deus maravilhoso. Talvez você diga, eu já conheço muito, eu já vi muitos cultos, já vi muitas pregações, já li a Bíblia 2, 3, 4 vezes. Eu acho que eu já estou cheio demais, né? A letra mata, eu estou cheio. Será que você conhece tanto de Jesus assim mesmo? Nós temos que prosseguir conhecendo esse Deus maravilhoso. Porque nós temos tanto que insistir em conhecer a Jesus Cristo cada vez mais. Sabe por quê, amados? Mesmo na glória, na eternidade, nós vamos continuar conhecendo a Jesus Cristo. Porque se nós passarmos 1 milhão de anos na eternidade, sabe o que é que vai acontecer depois de 1 milhão de anos? Nós vamos continuar conhecendo a Jesus Cristo. Mas, irmãos, se nós passarmos 10 bilhões de anos da eternidade, nós vamos continuar conhecendo a Deus. Por quê? Porque Ele é inesgotável o seu conhecimento para nós. Um conhecimento que nem a eternidade é suficiente para mim e para você. Como você pode dizer que já está cheio de conhecimento ao ponto de se achar que não precisa mais conhecer mais de Deus? Façamos como diz o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O profeta diz, não conheça Deus e fique pronto. E está pronto. Conheci Deus, levantei a mão, venha aos cultos, senta ali atrás ou aqui na frente, está tudo bom. Parou por aí? Não. Prossiga, meu irmão. Prossiga conhecendo. Prossiga naquilo que Deus lhe deu. Se você tem um dom, se você sabe, se Deus lhe acrescentou mais, dê mais. Será cobrado mais também para aqueles que não mais. Conheça mais de Deus. Quanto mais você conhece de Deus, mais você tem sede de Deus. A Bíblia diz que Deus é uma fonte inesgotável. Conheçamos e prossigamos, porque o profeta Oséias vai dizer no capítulo 6, versículo 3, porque conhecer o Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôndia que molha a terra. Jesus Cristo está voltando, meus amados, e precisamos fazer com que as pessoas conheçam o Deus da qual tem sido o nosso refúgio, tem sido nossa fortaleza, tem sido nosso alento. Não podemos ficar com Jesus Cristo guardado só para nós, como se Ele fosse algo, propriedade nossa. Conheçamos e façamos lá fora os demais conheceres a esse Deus maravilhoso. Todos que estão aqui são frutos do quê? São frutos de missões, são frutos de pessoas que falaram, seja através do rádio, seja através dos cultos, seja através do folheto. Deus lhe chamou através de pessoas que buscou conhecimento desse Deus maravilhoso e prosseguiu no seu conhecimento. Portanto, conheçamos e prossigamos, não pare. Mesmo que você diga, eu já sei mais do que o pastor Altino, eu já sei mais do que todo mundo dessa igreja. Prossiga mais em conhecimento, e você vai avançando em conhecimento e vai abençoando outras pessoas. Mas se você conhece a Jesus, se você já sabe, tem certeza que
Quem é Jesus para você? E qual é a missão de Jesus? Eu agora tenho a última pergunta para vocês. Igreja Presbiteriana de Monteiro. Você ama Jesus? Quem ama Jesus aí? Glórias a Deus. Ux, tomei um susto. A igreja calou-se. Você ama Jesus, amém? Irmão, não tenha medo. Amo. Pode dizer, eu amo, Senhor. Diga, eu amo. Às vezes a gente tem medo de dizer, Senhor, eu te amo, porque às vezes os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, não é? Aí nós ficamos com medo. Não, Senhor, eu te amo. Eu te amo apesar do que eu sou. Como disse Davi, Senhor, eu pequei, eu nasci em iniquidade, mas o Senhor me ama, me transforma, me faz melhor a cada dia. É esse o passo da gente. Nós prossigamos em conhecer o Senhor, nós avançamos para a glória eterna, nós somos santos e santificados a cada dia. Essa é a nossa missão, amados. Mas se você, como eu vi agora, que a resposta foi afirmativa, você precisa saber que, se você ama de fato a Jesus Cristo, você será posto à prova. Você ama a Jesus Cristo? Você será posto à prova. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Meus irmãos, espere que serão provados. Por que essa igreja, esse evangelho aqui, não tem uma placa ali na frente dizendo, entrai-vos e os seus problemas acabou? Vocês viram essa placa aí na frente? Não. Vocês viram alguma pregação aqui de autoestima, de nenhum tipo de compromisso, de não deixar o pecado, de oba-oba? Não. Sabe por quê? Porque todo aquele que ama de fato Jesus Cristo, ele é provado. Ele passa pela prova. Os demais passaram, os nossos irmãos passaram. Por que nós não iríamos passar? Por que nós seríamos poupados de dores, de sofrimentos, de aborrecimentos? No mundo tereis aflição. Mas só isso? Não. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos servos daquele que venceu o mundo. Que mesmo em meio à provação, nós não estamos sozinhos. Irmã Cristiane cantou um belíssimo hino. Mesmo dentro da cova dos leões, é aquele que fecha a boca dos leões. Mesmo dentro do mar agitado, ele acalma o mar. A aprovação vai vir, amados. A aprovação é o meio da qual Jesus quer aprovar o crente. E para isso, temos prova. Como eu falei no início, a professora faz perguntas para que você saiba o quê? Se você tem conhecimento daquilo que ele ensinou. O professor passa o ano todinho se acabando, ensinando, que é professor aqui, quando chega no final do ano, ele vai ter que aplicar as provas, para saber se o aluno realmente compartilhou daquele conhecimento. E justamente isso, amado, conheçamos sempre o Senhor, e esse conhecimento de Deus, esse amor de Deus, vai nos levar à aprovação. E a aprovação é a hora quando a nossa fé é testada nos tempos difíceis. A nossa fé é testada nos tempos difíceis. Seja sincero, você e eu. Você está sendo tentado quando a coisa está indo bem? Quando tudo vai bem, quando não tem nenhum problema, você está prosperando, não tem problema de saúde, não tem aborrecimento, não tem nada. Seja sincero, essa é a provação? Meu Deus, como eu estou provado. Como meu salário aumentou esse ano. Oh, que provação, vou gastar mais. É essa uma provação? Não é provação, amados. A aprovação justamente é essa. A aprovação vem para nos testar nos tempos difíceis. Sabe por que ela vem para nos testar nos tempos difíceis? Porque podemos abandonar Jesus ou continuar crendo nele. É na aprovação que Jesus vai ver quem realmente quer seguir ele e quem quer abandoná-lo.
Porque muitos quiseram seguir ele. Muitos chegaram para Cristo e disseram: Jesus, te seguirei para onde tu fores. Senhor, eu vou para onde tu for. Não sabe nem para onde Jesus ia. Jesus andava de uma ponta a outra. Vou para onde tu fores. Aí Jesus pensa, né? Pensando que estava diante de mais um mestre, que não tinha onisciência. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, vem cá, tu sabe o peso de me seguir? Sabe o que é seguir a Cristo? Tu sabe quanto vai te custar seguir a mim? Ou pelo menos se aliar a mim, andar comigo? É onde Jesus Cristo dá a resposta. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm o seu ninho. Agora eu, o Filho do Homem, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Não era o propósito de Jesus Cristo vir aqui e montar um palácio, não, apesar de ser rei. A própria demonstração foi onde ele nasceu, no estábulo, junto com animais. Pois, amado, a aprovação é justamente essa. Era nos tempos difíceis. A aprovação mostra-se o nosso amor por Jesus é verdadeiro ou é uma atitude egoísta e interesseira. Por isso que Jesus era seco na hora de dar aquele baixa nas pessoas. Diz: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você que está me seguindo nessa noite, que disse que me ama, fique sabendo, seguir a Jesus tem preço. Até a salvação é pela graça, mas não foi de graça não. Custou todo o sangue, toda a dor, todo o sofrimento de um pai separando do seu filho. Você sabe aquela dor? Muita gente, quando chega no tempo de Semana Santa, no tempo da Quaresma, que tem aquela paixão de Cristo, aquele estudo que chama a atenção do povo, aí o povo passa aqueles filmes de Jesus Cristo, o povo pensa que aquele momento de maior dor foi na hora que Jesus é preso, é esbofeteado, é colocado coroa de espinho. A Bíblia diz que ele suou lágrimas de sangue e disse: minha alma está profundamente perturbada. E sabe por quê, amado? Não era porque iam bater nele, não era porque ele sabia que ia ser rejeitado, não é porque ele sabia que até os seus iam abandoná-lo, não. Porque ele sabia que ele ia se separar do Pai. Era isso que doía em Jesus, era isso que fazia ele chorar, e chorar sangue, lágrimas de sangue, suar sangue. Ele nunca tinha se separado do Pai. O mesmo Pai que olhou lá de cima e disse: olha, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ouvi ele, andai com ele, observai o que ele tem para vocês. E Jesus sabia que o Pai iria se separar dele. E ia separar por quê? Por causa dos meus e dos seus pecados naquele momento. Deus virou as costas literalmente para Jesus, amados. Foi por isso que ele bradou naquela cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Deus não comungava. Ali estava sendo feito, ali estava depositado toda a ira de Deus, todos os nossos pecados, toda a carga sobre ele. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, para a honra e glória de Deus Pai. Glórias a Deus porque ele veio. Meus irmãos, quem ama Jesus Cristo, ele não tem medo da prova. Ele não tem medo da provação. Ele não tem medo do amanhã. Você sabe por que nós não podemos temer o que é que vai nos acontecer? Ou o que vai acontecer no outro ano? Ou o que vai acontecer com essa nova variante? Ou com outras que vierem? Sabe por quê? Porque nossos dias e nossa vida está nas mãos daquele, do grande eu sou. Não tem mais, meus irmãos, porque até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Nós somos o quê? Nós somos propriedade exclusiva de um Deus zeloso, de um Deus cuidadoso, de um Deus amoroso e de um Deus ciumento, viu? Não vá olhar para de lado nem a glória dele, não. Ele não dá a glória para ninguém, não. Nem Noel papai, nem Papai Noel, nem aquele velho feio. De jeito nenhum. A honra e a glória a ele pertence. Esse Deus maravilhoso. Você ama Jesus, igreja, amém? Então, se você ama a Jesus Cristo,
você deve andar como ele andou. Temos que andar como ele andou. Não tem como, amados. Sabemos que o conhecimento, nós sabemos que o conhecemos se observarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, como diz Tiago, mas não obedece a seus mandamentos, ele é o quê? Ele é mentiroso e a verdade não está nele. Você pode dizer que ama Jesus Cristo 100 vezes nessa noite, eu perguntar aqui, ou você em casa. Mas se você vive transgredindo a vontade de Deus, você e eu, nós somos mentirosos e não amantes de Deus. Nós não amamos Ele. Nós somos mentirosos. Aquele que ama, que me diz que me ama, guarda os meus preceitos. Como podemos amar Jesus Cristo? Como podemos dizer que amamos Ele e ao mesmo tempo abraçamos aquilo que Ele odeia, que Ele detesta? Como podemos dizer que amamos a Jesus Cristo sem ter nenhum conhecimento da vontade dEle para a nossa vida? Então, amados, se você realmente ama Jesus Cristo, você tem que andar como Ele andou. Mas se alguém obedece a Jesus Cristo, o que é que acontece? Ele também diz, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E eu pergunto mais uma vez, você tem andado como Jesus andou? As pessoas têm visto em você a face desse Deus querido? Você tem sido chamado de cristão nos campos? Pequenos cristos? Os discípulos foram chamados 2 vezes. As pessoas que estão lá fora testemunham que você realmente é um servo desse Deus? Essa fica uma pergunta. Se nós aceitarmos Jesus Cristo e professamos que queremos servir, nós temos que andar como Ele andou, amados. E para você ter conhecimento de como Ele andou, você tem que ter conhecimento da vontade dEle. A vontade dEle está aqui. Você não pode dizer, irmão, e como é que eu vou saber como Jesus Cristo andou? Através da sua revelação. Está aqui. Você quer saber como ser um melhor pai, um melhor filho, uma melhor esposa, como glorificar Ele no seu trabalho, até andando pela rua, as respostas estão aqui, ó. Estão todas aqui. Você deve andar como Ele andou. É assim que vamos saber que você é servo dEle, quando você andar da mesma forma que Ele andou. Você ama a Jesus, amém? Então, quem ama a Jesus não pode amar o mundo. Se você ama de fato a Jesus, você não pode amar o mundo. Mundo aqui, vou explicar, não mundo físico, não cosmo, não estruturas. Mundo aqui, sistema político, dominado e governado pelo inimigo das nossas almas. Você não pode amar aquilo que Deus odeia. Você não pode gostar daquilo que Deus enoja. Você não pode fazer parte de conversas, de grupos, de pensamentos que Deus aborrece a Deus. Como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu posso estar conceituando, se eu posso estar propagando, se eu posso estar concordando com aquilo que Deus diz? Isso me enoja. Eu amo a Deus? É isso que é amar a Deus? É isso que é parecer com Deus? É isso que é conhecer a Deus? Meus irmãos, não vos enganeis. A Bíblia diz que naquele grande dia, nós não só vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos, não. Nós vamos ser julgados também por aquilo que não fizemos. Então preste atenção. Veja quem você está servindo e eu. Nós temos que observar. Servir a Deus realmente é um projeto de vida fascinante. Mas assim como Deus se dedicou e deu o melhor para nós, Ele quer o melhor, seu e meu também. Então, se você serve a Deus, você não ama o mundo. E por que não podemos amar o mundo? Porque o mundo passa com sua concupiscência, com sua maldade, com seus valores. Mas aquele que faz a vontade de Deus,
ele permanece eternamente. Aqueles que amam o mundo vão passar. Pode estar brilhando agora, pode estar reinando agora, mas vão passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus vão permanecer eternamente, para sempre. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de concluir, meus irmãos, pedindo que os irmãos abram vossas Bíblias agora no livro de João, capítulo 14. Livro do apóstolo João, capítulo 14. Gostaria de ler junto com a amada igreja. Gostaria que isso servisse de conforto para as nossas vidas. Sei que muitas coisas têm tirado nossa atenção e o foco do reino de Deus. São como os parasitas que vivem sugando a nossa vida e a nossa fé. Mas eu gostaria de a semelhança do que Cristo fez. Nesse mesmo dia que ele estava conversando, que Pedro professa essa fé que veio lá do alto, que não foi de Pedro. Jesus também disse que ele estava animando os discípulos. Estava terminando o tempo de Jesus ali com eles. E disse que Cristo já notava a tristeza grande no coração deles, porque também iria se separar deles. E ele estava apegado a seu mestre. Foram 3 anos de ensinamento. E eles, apesar de várias vezes Cristo ter advertido que o Filho do Homem ia ser traído, e ele precisava ir a Jerusalém, e lá ele ia ser traído, ia ser condenado, iria ser posto, pendurado em uma cruz. Mesmo assim, diz que a tristeza invadia aqueles apóstolos. E justamente Jesus começa a trazer esperança para ele, desviando o foco daquele momento para que eles vissem que a vida não estava somente ali, não iria acabar ali. Pelo contrário, aqueles homens iam dar procedimento ao seu ministério. E aqui em João 14, diz que Jesus conforta os seus discípulos. E eu gostaria de ler com os irmãos esses 4 caminhos, esses 4 primeiros versículos que diz. Vamos ler todos juntos de uma só vez. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Meus irmãos, que essa palavra nos conforte. Eu sei que o ano de 2022 está próximo, e muitas incertezas açoitam o nosso coração. Sei que não sabemos o que vai ser em 2022, com relação à economia do nosso país, com relação a essa nova variante, com relação ao desemprego, aqueles que estão empregados, se vai permanecer empregado ou não, com relação à inflação, se vai despencar mais, e nós vamos ficar limitados em fazer nossos próprios alimentos. Mas eu só sei de uma coisa: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus. Jesus está dizendo, olha, credes em Deus. O controle está sobre Ele, meus irmãos. Não deixe, não permita que os problemas desse mundo, que as agruras desse mundo, as aflições desse mundo, tire a alegria que Jesus colocou no seu coração da salvação. Nada nos separa do amor de Deus. Não vai ser infração,
não vai ser a Covid, não vai ser a economia de um país, nem a morte nos separa de Deus. Então, acalma o seu coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Que Deus os abençoe nessa noite. Amém. Curve a sua cabeça, gostaria de orar com você mais uma vez.